Querido e poderoso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais este dia. Agradecemos porque nos é permitida esta graciosa presença da sua figura, do seu divino Espírito sobre nós e, portanto, dessa forma, nós podemos nos manifestar na sua presença com louvores, com cânticos, com adorações, quer sejam eles de nossos corações, quer sejam eles ditados imediatamente ou anteriormente. Aqui eu quero trazer para vocês, minha gente, uma música maravilhosa, depois da minha fala, que eu vou colocar ali, que se chama Sete Palavras. Essa música, Sete Palavras, ela foi tomada como base as últimas palavras, as últimas 7 manifestações de Cristo na cruz do Calvário. Através disso, muita gente já se meteu a fazer poesia, fazer música, enfim, a trazer alguma informação que pudesse, digamos, transcrever melhor aquilo que nós encontramos nas 7 palavras ditas por Cristo na cruz, ou melhor, nos últimos 7 momentos de Cristo na cruz do Calvário, os 7 momentos mais significativos, alguns deles, e principalmente quase todos em sua maioria, significando que estava sendo cumprido aquilo que já estava pré-determinado, aquilo que já estava escrito. Então, que era para ser cumprido, terminantemente cumpridas as informações da Santa e Sagrada Palavra. Como primeira das 7 manifestações, nós tivemos uma onde nós encontramos Jesus inteiramente preocupado em redimir ao povo de Israel, a redimir a todos aqueles que o busquem em verdade e em vida, a todos aqueles que resolvam torná-lo realmente, aceitá-lo como Senhor e Salvador de suas próprias vidas. E neste caso, nós percebemos uma preocupação por aqueles que, além de estarem crucificando-o, ainda faziam, além de tudo, pouco caso dele e estavam repartindo entre si as suas vestes. Entre os que o crucificavam estavam os soldados romanos, além de grande multidão, que além de tudo o acusava de sedição, acusava de crime contra a ordem pública, e a grande maioria clamando pela sua crucificação. Uns, claro, instigado por outros, mas na sua grande maioria clamando pela crucificação de Cristo e pedindo a soltura de Barrabás. Até ali, alguns ainda tinham uma pequena quantidade de pessoas ali que criam no fato de ser Jesus, o Cristo de Nazaré, o Messias, o enviado por Deus para a salvação da humanidade. Mas a grande maioria ainda não. Nesse momento, Jesus dizia, conforme está escrito em Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Então, nesse momento, nós percebemos que realmente as vestes de Cristo foram sorteadas. Eles jogaram ali uma espécie de um dado, qualquer coisa, e fizeram para ver com quem ficariam aquelas vestes que eram de Cristo. Eram vestes de fato muito bonitas e, portanto, eles tinham interesse. Além do fato de que aquilo representava o botim, né? O homem sempre quis uma vantagem em tudo. E é importante observar o fato de que Jesus não dizia tão somente façam o que eu digo, senão que façam especialmente o que eu faço. Por isso, nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 44 e 45. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Nós temos aqui a certeza de que Deus é todo-poderoso. E, portanto, vocês vejam que o sol nasce tanto sobre mim quanto sobre o pior inimigo de Deus,
quanto sobre o pior dos homens, não importa, e também chuva que vem sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Então, a natureza em si, ela está preparada para todos nós, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ele quer tanto os justos quanto os injustos. Ele quer que nós nos consertemos com Ele. Ele quer que nós resolvamos todos os nossos problemas de forma a podermos voltar a Ele. Bem, como segundo ponto na crucificação, nós vimos o fato de que colocaram a Jesus entre dois ladrões. E conta-nos a história que o ladrão que estava à sua direita reconheceu a sua inocência, clamando a ele que não esquecesse dele quando Jesus entrasse em seu reino, e por isso essa frase toma tanto significado. Em Lucas 23:43 diz: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra, inclusive, ela causa assim uma certa dissonância entre os exegetas, porque no aramaico não existe a pontuação. E, portanto, esse hoje pode ser assim, ainda um dia estarás comigo no paraíso, como hoje, de fato, ainda hoje, neste momento, estará comigo no paraíso, enfim. Essa palavra, ela tem inúmeras leituras nesse sentido, por conta de não haver essa pontuação. Em terceiro lugar, nós encontramos que é verdade que amigos se conta nos dedos, e com Jesus não foi diferente. À sua volta estava uma grande multidão, porém amigos mesmo eram muito poucos. Assim, quando Jesus contempla seus amigos, aqueles que o seguiram até o Calvário, Jesus profere estas palavras. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. João capítulo 19, versículos 26 e 27. Vejam bem, não se pode afirmar com total segurança de que, embora tenha sido dito isso, referindo-se especialmente a um ou a outro, embora tudo nos leve a crer que tenha sido de fato a João que Jesus entrega aos cuidados de Maria, e a mesma a esse mesmo João. A preocupação com as pessoas, cada uma em sua casa e do seu modo, sabendo que ele estava para partir, mas os demais aqui permaneceriam. Ou seja, nós percebemos quanto Cristo tomou a forma humana na pessoa de Jesus, a ponto de nutrir amor por aqueles com quem ele conviveu durante o período que por aqui esteve. Com situações teológicas à parte, eu prefiro imaginar um homem que, sabendo que sua hora se aproximava, procurava aproximar cada vez mais aqueles por quem ele nutria muito amor. E mais ainda, porque ele sabia exatamente qual era o seu papel. E por saber qual era o seu papel, é que ele realmente poderia falar com tanta autoridade acerca de tal assunto, ou seja, é bom ser dois do que um. Eu estou indo, você vai ficar só. Não fique só, fique com ele ou fique com ela. Fiquem juntos, unam-se, estejam em união, para que quando vierem os maus dias, essa união possa ajudar a transpor esses dias maus. Em quarto lugar, nós temos o momento do homem, que em sua fraqueza também grita, também chora e também sente as dores que lhes são impostas. Quase impossível imaginar a situação, porque estamos acostumados a Jesus como o Deus Filho e, portanto, superior às agruras do mundo. Aqui vemos o homem. Aqui vemos que ele teve que se submeter a sentir o mesmo que qualquer outro homem sentiria, incluindo aí as dores, a fome, a sede, a angústia, o abandono, a agonia de não encontrar algo que ele pudesse tirar de sobre seus ombros
tudo aquilo naquele instante. E por isso ele gritou. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. À hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15, 34. Então nós vimos que este mesmo versículo, embora com uma pequeníssima diferença entre um e outro, nós o encontramos tanto no livro de Mateus, capítulo 27, como no livro de Marcos, capítulo 15. Certo, no entanto, que isto também foi o cumprimento, entre outros, como a disputa pelas vestes de Cristo e outros, foram o cumprimento daquilo que já estava dito nos livros sagrados, e neste caso no livro de Salmos. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Salmo 22, 1. E mais certo ainda, o fato de que Jesus teria que cumprir a sua trajetória por esta terra, desprovido do seu poder divino, ou mesmo do valimento que ele poderia ter em sua glória, ou em seu reino de glória. Isto se fazia necessário para a realização da obra de salvação amplamente descrita na palavra sagrada. Nós sempre vemos homens e mulheres famosos andando de um lado para o outro e com um séquito de pessoas, guarda-costas, babás e pessoas para carregar mala, enfim, um séquito de pessoas. E a gente vê Jesus andando sozinho, cabisbaixo, e mas com uma segurança, com firmeza tal, mas sozinho. Como se o reino dele fosse um reino assim, digamos, desvalido, como se ele fosse um desvalido. Não, não era. Ele estava na terra como um desvalido porque assim era necessário que acontecesse. Mas não que ele fosse um desvalido, de forma alguma. Ele poderia ter tido aqui na terra toda a sua glória e todo o seu reino de glória, mas era necessário que ele passasse por esta terra como um ser humano, sentindo fome, sede, frio, angústia, enfim, todas as agruras do homem, para que ninguém pudesse desfazer ou desdizer aquilo que estava sendo dito pela vida dele. Em quinto lugar, nós vimos que dezenas de vezes nós vemos Jesus em sua natureza humana sentindo fome, sede, etc. Nunca, em momento algum, o vimos reclamar, apenas manifestando o que seria evidente a quem tivesse a sensibilidade de percepção. Neste caso, ele faz uma espécie de pedido, praticamente apenas para que se cumprissem as escrituras em torno do seu nome. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. João 19, 28. Assim fica também evidente o porquê de ele se compadecer de cada uma destas pequenas ovelhas que somos nós, pelo fato de conhecer a cada uma de nossas dores. Por isso, podemos ter a confiança e a certeza de podermos buscá-lo a todo instante e, consequentemente, sermos encontrados por ele, ou sermos vistos por ele, ou sermos ouvidos por ele, e assim ele nos atenda. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como nosso grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de que recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 14 a 16. Porque ele, Jesus, conhece todas as nossas dores e, por consequência, entende a todas as nossas fraquezas. Veja,
Não há motivo algum para que nós duvidemos do poder de Jesus, aquele que é o Cristo de Nazaré. Porque ele sim passou por aqui em carne como nós, entendendo tudo o que é viver em carne. Bom, em sexto lugar, quando nós passamos a conhecer a palavra, na medida que a lemos e nela meditamos, percebemos o quanto foi importante a fim de que hoje pudéssemos nela depositar a nossa confiança, de que tudo se cumprisse fielmente. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, logo após ele ter dito, tenho sede, deram a ele vinagre, um ísopo embebido no vinagre, e aí ele disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Isso está em João 19:30. Existindo o cumprimento de toda a sagrada palavra, é assim que o homem, tal qual o somos, podemos vir a ter a certeza da eficácia da salvação obtida através da entrega de Jesus e de sua crucificação. Ou seja, no momento derradeiro, nós podemos virar para o lado e dizer, está consumado. E nos entregarmos em espírito e em verdade, porque teremos feito a nossa oração, teremos nos achegado ao trono da glória e teremos pedido a Deus perdão por todos os nossos pecados. Estaremos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E em sétimo lugar, claro, tudo o que está neste plano terreno um dia chega ao fim. Dessa forma, entendemos quando Jesus abandona-se aos cuidados do Pai Eterno, o Todo-Poderoso, expirando na certeza de que seu Espírito está em boas mãos. Diz ele, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Salmo 31:5. Ou melhor, nós podemos entender aqui que ele se entrega, mostrando-nos como devemos igualmente proceder. Nas únicas e melhores mãos possíveis podemos nos entregar. E a segurança e a alegria é tanta que ele faz questão de clamar em alta voz ao fim e ao cabo. Diz assim na palavra. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Lucas 23:46. Como nós podemos ver, esta sequência de palavras ditas na cruz do Calvário são muito importantes para que nós possamos entender a nossa própria trajetória, ao mesmo tempo que entendemos quem de fato é o nosso Salvador. Aquele que realmente, ao vir a esta terra, passou por tudo aquilo que nós poderíamos passar ou poderemos vir a passar. Ou seja, ele conhece todas as nossas dificuldades. E foi assim que Luizinho Rosa compôs essa belíssima, digamos, poesia com base nessas palavras da cruz do Calvário, que são as 7 palavras. E ele diz assim em sua composição: Deus amou tanto este mundo, o mundo não correspondeu. Então Deus mandou os profetas, mas ninguém obedeceu. Deus mandou o seu próprio filho, mas ninguém o conheceu. Quando ele peregrinou, teve porta que fechou na hora que ele bateu. Para salvar a humanidade, o nosso Senhor nasceu. 33 anos de idade. Neste mundo ele viveu. Deus de infinita bondade do mundo compadeceu. Ele deu a própria vida para juntar a ovelha querida que do rebanho se perdeu. Na hora da Santa Ceia, beijou os pés de seus discípulos e em seguida ele falou: vocês façam como eu. Eu vou para a casa de meu pai, para onde a gente desceu. Um de nós vai me trair, até Pedro vai fingir que nunca me conheceu. Levantou os olhos para o céu, pegou o pão, orando, disse: este pão é o meu corpo, cada discípulo comeu. Este vinho é o meu sangue, cada discípulo bebeu. Judas atirou no chão aquele pedaço de pão, saiu da mesa e correu. 30 moedas de prata foi o quanto recebeu. No Horto das Oliveiras, levou soldados e prendeu. Jesus preso e amarrado, calado,
permaneceu. Depois de tanto maltrato, já gritaram a Pilatos: crucifique o Galileu. Na hora da sua morte, a terra empalideceu. Trovejou de sua norte, Judéia toda tremeu, o véu do templo rasgou, Pilatos se arrependeu. Uns sorriam, outros choravam. Jesus disse essas palavras e na cruz ele morreu. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado, tudo está consumado. E a belíssima interpretação que vocês vão ver é de Pedro Bento e Zé da Estrada. Que Deus os abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure, no nome santo de Jesus. Eu não sou digno, mas a graça do Senhor me basta. Eu peço a Deus, Pai Todo-Poderoso, que te abençoe, que te proteja, que cuide da tua casa, que cuide de tudo aquilo que te cerca e que ao mesmo tempo te dê a clareza com que vejo hoje as coisas, através da oração e da meditação na palavra. Beijos, bye! Fui! Essa música que há 3 anos que nós gravamos agora é o maior sucesso do Pedro Bento da Estrada em todo o Brasil. Vai para todo o povo que está nos assistindo e para todos os ouvintes que estão nos ouvindo, uma mensagem muito grande de paz. E que Deus nos abençoe a todo mundo. 7 palavras, gente. Deus amou tanto este mundo, o mundo não correspondeu. Então Deus mandou os profetas, mas ninguém obedeceu. Deus mandou seu próprio filho, mas ninguém não conheceu. Quando ele perambulou, teve porta que fechou na hora que ele bateu. Para salvar a humanidade, o nosso Senhor nasceu. 33 anos de idade, neste mundo ele viveu. Deus de infinita bondade, do mundo compadeceu. Ele deu a própria vida pra juntar a ovelha querida que do rebanho se perdeu. Na hora da Santa Ceia, beijou os pés dos discípulos seus. Em seguida ele falou: vocês façam como eu. Vou pra casa de meu pai, da onde a gente desceu. Um de vós vai me trair, até Pedro vai fingir que nunca me conheceu. Levanta os olhos pro céu, pegou o pão e benzeu. Esse pão é o meu corpo, cada discípulo comeu. Esse vinho é o meu sangue, cada discípulo bebeu. Judas atirou no chão aquele pedaço de pão, saiu da mesa e correu. 30 moedas de prata foi o quanto recebeu. No horto das oliveiras levou soldado e prendeu. Jesus preso e amarrado, calado permaneceu. Depois de tanto maltrato, já gritaram a Pilato: crucifique o Galileu. Na hora da sua morte, a terra empalideceu. Trovejou de sua norte, Judeias toda tremeu. O
o véu do templo rasgou. Pilatos se arrependeu, um sorria, outro chorava. Jesus disse essas palavras, e na cruz ele morreu. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado, tudo está consumado.